Olá, alunos do IFSU, Instituto Federal Sul-Rio Grandense, Campus Pelotas. Bem-vindos à nossa disciplina de Matemática Discreta e Matemática Computacional. Neste vídeo, daremos continuidade à parte de Lógica Matemática. Esses são os tópicos que falaremos hoje. Proposições condicionais são proposições do tipo se P, então Q, onde P é denominado premissa e Q conclusão. Exemplo, se nasci em Fortaleza, então sou cearense. P, então, nasci em Fortaleza, Q, sou cearense. Se P, então Q. Os outros dois itens são proposições desse tipo. Se P, então Q. Focaremos a nossa discussão nesse primeiro exemplo. Se nasci em Fortaleza, então sou cearense. Responda-me, qual a única maneira dessa proposição estar incorreta? Bom, só há uma maneira dessa frase ser falsa. Se a hipótese ou premissa nasci em Fortaleza for verdadeira e a conclusão for falsa. Logo é falsa a frase. Se nasci em Fortaleza, então sou gaúcho. Então veja que na condicional, se a premissa for verdadeira, a conclusão for falsa, a condicional será falsa. Nos outros casos, será verdadeira. Então vamos usar essa dica. Tá? Então, se a premissa, então na linha aqui, completando a tabela verdade, na linha em que a premissa for verdadeira e a conclusão for falsa, a condicional será falsa. E nos outros casos, verdadeira. Atividade. Completamos os valores lógicos da negação de P, da negação de Q. E por último, analisamos a condicional. Então, completando os valores lógicos, onde a premissa, então analisamos onde a premissa é verdadeira e a conclusão é falsa. Então, isso ocorre na terceira linha. Então, a condicional será falsa. Recebe o valor lógico falso. E nos outros casos, verdadeiro. Proposições bicondicionais. Então, são proposições do tipo se P, se, somente se, Q. Então, ela usa uma seta de ida e de volta. Esse sentido de ida, P é a premissa, Q é a conclusão. Sentido de volta, Q é a premissa, P é a conclusão. Exemplo. A frase, Mariano fica triste se somente se Daniela chorar. Então, sentido de ida, se Mariano fica triste, então Daniela chora. Sentido de volta, se Daniela chora, então Mariano fica triste. Então, completando os valores lógicos, como é que a gente vai completar? P, se só se Q, é a bicondicionalidade. Vai receber sinal verdadeiro se os valores lógicos de P e Q são iguais, do tipo VV ou FF. Nos outros casos vai ser, recebe valor lógico falso. Exemplo. Considere as proposições P e Q. P sendo um dos ângulos internos do triângulo ABC é de 90 graus. A proposição Q. As medidas do triângulo ABC satisfazem o teorema de Pitágoras. Então, P implica Q é verdadeira, Q implica P é verdadeira. Então, P, se só se Q, é verdadeiro. Por exemplo, digamos que a gente tem um triângulo, um dos ângulos é de 90 graus. Tá? O teorema de Pitágoras refere-se ao seguinte, ó, o quadrado do maior lado é a soma do quadrado do segundo lado com o quadrado do terceiro lado. Tá? Por exemplo, se o triângulo tem um triângulo de lados 3, 4 e 5. Esse triângulo aqui, se você pegar o quadrado de 5, que é 25, e comparar com a soma do quadrado de 3, que é 9, com o quadrado de 16, 9 mais 16 é 25, e dá exatamente 5 ao quadrado. Então, esse triângulo aqui, como vale este resultado, esse triângulo implica que ele tem um dos ângulos de 90 graus. Por outro lado, se tu pega qualquer triângulo onde um dos ângulos é de 90 graus, com certeza o maior lado aqui ao quadrado vai ser soma do quadrado do segundo lado com o quadrado do terceiro lado. Então, isso aqui é uma bicondicionalidade. Se P, então Q, se Q, então P. Aqui nós temos o resumo
dos conectivos e ou, a condicional e a bicondicionalidade. Tudo isso numa mesma tabela. Tá? Agora vamos analisar contradição e tautologia. Contradição é quando a proposição composta recebe o valor lógico de falso. Todos falsos. Tautologia, quando a proposição a ser analisada, composta, ela recebe o valor lógico sempre verdadeiro. E quando não ocorre nenhuma das duas, nem tudo vem, nem tudo F, se chama contingência. Então, esse exemplo A aqui é um exemplo de contingência. Não é nem tudo verdadeiro, senão seria chamado de tautologia, e não é tudo falso, não seria chamado de contradição. Nesse próximo exemplo, P e não P, nós temos aqui que independente dos valores lógicos CV ou CF, tá? Nós temos aqui sempre, independente de P aqui, do valor lógico de P, o resultado é sempre falso. Então, nós temos aqui um caso de contradição. Um exemplo aqui para ser analisado. Hoje é domingo e hoje não é domingo. Então, nós temos essa construção. P e não P. P, hoje é domingo. Não, P, hoje não é domingo. P e não P. Então, é naturalmente uma contradição. Hoje é domingo e hoje não é domingo. Outro exemplo. Nessa outra tabela, nós temos P ou não P, independentemente do valor lógico de P, o resultado de P ou não P é sempre verdadeiro. Então, nós temos o caso aqui de tautologia. Está aqui um exemplo para a gente comparar aqui. Ó. O céu está claro ou não está. Bom, isso é uma afirmação. Uma afirmação desse tipo é uma tautologia. Então, vamos lembrar. P e não P é uma contradição. P ou não P é uma tautologia. Nesse outro caso aqui, nós temos a negação da negação de P. Por exemplo, o que seria a negação da negação de P? Né? Vamos dizer que P, a Lua, é um satélite da Terra. E a negação de P, a Lua não é um satélite da Terra. A negação da negação, poderíamos dizer, não é verdade que a Lua não é um satélite da Terra. Então, isso é equivalente a dizer que a Lua é um satélite da Terra. E esse aqui é o símbolo de equivalência que utilizamos, quando uma proposição é equivalente à outra. Implicação e equivalência. Então, uma condicional, ou seja, tem uma seta só no sentido, uma proposição condicional, se ele receber sempre o valor lógico verdadeiro, todos verdadeiros, ou seja, uma tautologia, nós chamamos essa proposição condicional de implicação lógica. Então, por exemplo, nós temos aqui, fizemos aqui os valores lógicos de P e Q, tá? E aqui analisamos a condição seguinte, ó, P e Q é a premissa e P a conclusão. Então, olhamos aqui, ó, se tem alguma linha onde a premissa é V e a conclusão é F. Nós vemos que não temos nenhuma linha em que a premissa é V e a conclusão é F. Então, veja que todos os valores lógicos são verdadeiros. Então, nós temos aqui uma tautologia. Como ela é uma condicional, que recebe sempre valor lógico verdadeiro, então nós temos aí uma implicação lógica. Então, nós temos aqui uma atividade. Ó. Temos que completar aqui a negação de P e a negação de Q. Tá? Aí temos que olhar a condicional. Só que a premissa passa a ser essa coluna aqui. Ó. Essa é a premissa. Negação de Q. Então, nós olhamos em qual linha que vai ter a premissa verdadeira e a conclusão falsa. Tá? Isso vai ocorrer na segunda linha. Premissa verdadeira, conclusão falsa. Então, a condicional vai ser falsa. Então, nós temos aqui a premissa, a proposição condicional. Essa proposição condicional não é caracterizada como uma implicação lógica.
Por quê? Porque não recebeu todos os valores lógicos como sendo verdadeiro. Relações de equivalência. Duas proposições A e B são ditas logicamente equivalentes se suas tabelas verdade forem idênticas. Ou seja, quando a partir das proposições simples, duas proposições A e B assumirem o mesmo valor lógico. Então vamos ter aí a gente até tinha analisado antes, né? Utilizamos esse símbolo de equivalência. Tá? Então, por exemplo, os valores lógicos de P, os valores lógicos de negação de P. Então, veja que recebe os mesmos valores lógicos, na mesma ordem, né? VF. Ó. Então, são equivalentes. Eu vou dizer P ou negação da negação de P. E aqui o símbolo de equivalência. Então, por exemplo, se eu digo o seguinte, ó, a proposição não é verdade que nossos carros são baratos, não é verdade que nossos carros são baratos e duram muito. Então isso aí é logicamente equivalente a dizer nossos carros não são baratos ou não duram muito. P, vamos dizer que nossos carros são baratos. Q, nossos carros duram muito. Aqui as suas negações. Depois, na penúltima linha, a negação de P e Q. Não é verdade que nossos carros são baratos e duram muito. E aqui uso o conectivo ou ligando a negação de P e negação de Q. Nossos carros não são baratos, que é a negação de P, ou não duram muito. Então a gente vai analisar essas duas proposições compostas e vamos verificar que são equivalentes, ou seja, essa penúltima frase é equivalente a dizer a última frase. E aqui a gente analisa a tabela verdade da negação de E a negação de P ou negação de Q. Veja que recebem os mesmos valores lógicos, na mesma ordem aqui. Tá? Então, comparando os valores lógicos da última coluna, das duas tabelas, concluímos a equivalência. Então, negar a proposição P e Q é o mesmo que negar P ou, o conectivo ou, negar Q. Isso em qualquer condição que seja a proposição P e a proposição Q. E aí, então, veja que esse anterior aqui é a negação de P e Q. Podemos fazer uma análise da negação de ou. Né? Isso vai ser verificado que é o mesmo que a negação de P e a negação de Q. Então, nós temos outro resultado de equivalência. Então, a negação de ou é equivalente à negação de P e negação de Q. Então, juntando essas duas aí, ó, nós temos a chamada leis de Morgan, tá? São resultados de equivalência. Então, nós temos aí diversas leis aí, idempotentes, associativas, comutativas, distributivas, leis de identidade, leis complementares. Então, isso vai formar uma tabela aí de resultados de equivalência, álgebra de proposições. E assim encerramos a nossa aula. No próximo vídeo falaremos sobre sequências do tipo sequências numéricas.